Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal do WP Connect para o segundo vídeo utilizando containers, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Gastaldi e faço parte aí do time de colaboradores do projeto WP Connect, beleza? Hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer o seguinte, primeiro vídeo, para quem não viu, acessa o canal lá, a gente subiu o front e o server sem programar nada, sem nenhuma linha de código, tá? Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai baixar o front e o server do GitHub, colocar num container, fazer o deploy disso e alterar esses arquivos no nosso computador. Beleza? Então vamos lá. Então esse é o objetivo, ó, configurar um ambiente de desenvolvimento para o WPP Connect Server Front utilizando containers com compartilhamento de volumes. E aí a gente vai testar os compartilhamentos. Beleza? Bom, um pré-requisito é até legal falar para que vocês entendam, tá? Volume anônimo. O que é essa parada de volume anônimo? Então, o volume anônimo é usado para informar o container que a pasta em questão não será sobrescrita. Sendo assim, utilizaremos o conteúdo que está disponível dentro do container. É assim, tem um monte de tradução para essa parada aí de volume anônimo, mas basicamente é o seguinte, eu não vou ter essa pasta, a pasta do volume anônimo na minha máquina, mas eu vou ter dentro do container. Eu vou explicar isso no decorrer dos vídeos, mas é importante vocês saberem a definição do volume anônimo. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos mão na massa aqui, ó. Aqui eu tinha o projetinho, né, as pastas do último vídeo, tá? Então, o que eu vou fazer? Para não confundir, também para eu disponibilizar depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou copiar e vou renomear aqui para um ponto .dev, tá? .dev. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu VS Code e vou abrir o ponto .dev, tá? Legal. Ele abriu aqui o ponto .dev, vou fechar tudo, então está aqui. E vou abrir meu terminal. Beleza, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, agora eu quero ter os arquivos na minha máquina, certo? Nesse caso aqui eu não tinha os arquivos na minha máquina, então eu quero ter os arquivos na minha máquina. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui no site do WP Connect. Olha que legal que ficou bacana o site novo aqui nosso, certo? Eu vou entrar aqui no servidor, primeiro, tá? Vou vir aqui, vou baixar o zip do servidor para minha máquina, legal? E vou vir aqui já na pastinha aqui aqui ó, tá em downloads aqui. Então eu já baixei o do servidor downloads. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear essa pasta aqui, eu vou abrir outra janela aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou renomear a pasta que eu baixei aqui do GitHub do servidor, do WPP Connect Server, para app, certo? E aí, dentro da minha pasta Docker Dev, vou fechar isso aqui para não confundir. Dentro da minha pasta Docker Dev, eu vou abrir aqui no server e vou arrastar o arquivo que eu baixei do Git, beleza? E vou fazer a mesma coisa aqui para o front, tá? Vou vir aqui no site, vou baixar o front. Legal? Olha aqui o front, download. Tá. Ele já abriu o front aqui. Vou entrar na minha pastinha do front. Tá aqui, na verdade ele abriu duas abas. Eu vou vir aqui em downloads, certo? Vou também renomear essa pastinha para app. E aí, eu acho que eu fechei uma aba, fechei. E aí eu vou vir aqui de novo aqui na minha janela e vou no dev, na pastinha front, copiar a pastinha app. Legal? Aí se eu voltar aqui no meu VS Code, já tenho duas pastinhas aqui. Basicamente o que eu fiz? Fui lá do Git, baixei a pastinha app, certo? Desculpa, baixei a pastinha do front e do server, renomeei para app cada um delas e movi para dentro dessas pastas aqui.
Legal? Se você está chegando no segundo vídeo, recomendo você olhar o primeiro vídeo do Docker. Você vai entender que são essas pastinhas aqui, que a gente disponibilizou lá no canal. Aí, você lembra que eu tinha o config aqui? O config que substituía esse config da pasta da raiz, nesse caso, e o outro do server aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Fazer bem... Eu vou vir aqui primeiro no front, vou dar um copiar esse config aqui. Vou vir aqui em public e vou Ctrl V substituir esse config, tá? E aí eu vou deletar esse config aqui para não me atrapalhar mais, porque agora como eu tenho o projeto aqui, não faz sentido eu ter o config na raiz. E vou fazer a mesma coisa para o server, config JSON, app, src, config JSON. Aqui, substituir. Beleza? Então a gente já substituiu os configs do server. Então basicamente, se eu voltar aqui no meu Docker, desculpa, no meu VS Code, eu tenho aqui a pastinha do front com o projeto que eu baixei lá do Git, né? E tem a pastinha do server aqui com o projeto que eu baixei do Git. E os arquivos de configuração eu já joguei para dentro do projeto aqui. Certo? Beleza. Então o que a gente vai fazer? Cara, coisa bem simples. O que eu quero fazer? Primeiro de tudo, eu vou abrir meu Dockerfile, né, minha receitinha de bolo. Ó, vocês lembram aqui que eu tava copiando, tava baixando, clonando do Git, tudo mais e tal, não sei das quantas. Cara, agora a gente não vai precisar mais disso, porque teoricamente minha pasta está aqui. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que é o seguinte, quando eu baixo direto do repositório aqui, né, nesse caso, quando eu gero a imagem sem o código, eu sempre pego a última versão, né? No caso aqui, como eu estou baixando na minha máquina, eu tenho que ficar esperto, sempre que atualizar, eu tenho que atualizar também. Mas isso é uma outra questão, beleza? Então agora, para simplificar, eu vou fazer o seguinte, vou pegar nossa receitinha de bolo aqui. Como eu já tenho aqui, eu não vou precisar de tudo isso daqui, eu vou tirar, porque eu não vou precisar mais instalar o Git, nem nada. Eu vou precisar simplesmente dessa pastinha workdir. Para quem não sabe, eu já falei no outro vídeo, é uma pastinha que ela cria o diretório se não existir e me coloca lá dentro, beleza? E aí, agora eu não vou copiar mais o config, certo? Agora eu quero copiar a pasta inteira app. Então, pasta inteira app. Olha que a gente está falando do front aqui, tá? E eu quero jogar a pasta inteira app para pasta ponto. Por que ponto? Porque eu vou pegar essa pasta app e vou jogar para dentro dessa pasta aqui, ó, que é, no caso, como eu já me coloquei aqui dentro, ela é a ponto. Né? Aí, além de dar um yarn install, antes do yarn install, eu vou instalar o Chromium. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui. E vou fazer isso aqui para pular uma linha, para ficar mais elegante. Tá? Beleza. E vou tirar tudo isso aqui porque eu não vou precisar mais de Multistage Builder nesse caso. Nesse caso, eu só quero subir a imagem e copiar para dentro lá. Não vou ter que baixar o Git, não vou ter que gerar nada. Então, teoricamente, estaria pronto minha receitinha de bolo aqui para o front. Olha que beleza, né? Então vamos lá, está pronto para o front, eu vou fazer a mesma coisa aqui no server. Tá? Vou vir aqui na minha receitinha de bolo do server e basicamente é a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer de novo aqui para não confundir. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar toda essa parada aqui, vou tirar essa parada aqui, vou falar que eu quero jogar dentro da pasta app, vou tirar tudo isso aqui, certo? Vou copiar tudo que está dentro do meu server da pasta app para dentro da pasta ponto, né? Porque, como eu disse, pasta ponto é a pasta que essa que significa, o ponto aqui significa isso aqui, ó, tá? home/node/app. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou instalar o Chromium, tá? Já falei que no caso do Alpine é apk. Vou pular uma linha aqui no meu arquivinho e vou expor a porta. Galera, é isso aí. Já está pronto minhas novas receitas de bolo aqui. Eu vou até tirar esse as builder aqui para não confundir. Fecharam? Então eu já tenho o front e o server aqui configurado para subir minha imagem. Legal? Top.
Agora eu vou fechar essas paradas aqui e eu vou mexer aqui no meu Docker Compose. Duas coisas que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, tá? O Nginx, ele também serve para proteção, né? Eu acho que estava meio claro, mas enfim. Em vez de você tentar, em vez das pessoas acessarem sua aplicação diretamente na porta da mesma, você coloca o Nginx como se fosse uma barreira a mais, né? E eu também não falei de questões de memória, disponibilidade, espaço, essas coisas que você também define aqui no Compose, mas eu deixei, na verdade a gente quer deixar isso daí para um vídeo mais futuro, sabe? Aí a gente vai pegar esses quesitos aí. Por enquanto, eu acho que você não deve se focar nisso, eu acho que é mais você entender o conceito aqui e mais pra frente a gente faz um negócio meio detalhado. Agora, caso contrário, se você quiser pesquisar, tudo mais, pode pesquisar, você define as configurações do seu servidor, memória, espaço, tudo aqui antes no Compose. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu falei para vocês que eu quero compartilhar o volume, ou seja, eu quero falar o seguinte, quando o meu container subir nessa pasta aqui, ó, na pasta home node app, em vez de ele olhar a pasta que está lá no container, eu quero que ele olhe para a minha pasta aqui, minha pasta local, certo? Beleza, então vamos fazer isso daí. Então a hora que o servidor chegar e falar assim, ó, quero home/node/app, em vez de ele olhar a pasta no container, ele vai olhar a pasta aqui no meu computador. Então para que isso aconteça, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que fazer assim, ó. Aqui no front a gente tem que declarar volumes. Vocês percebem que eu erro bastante, né? Porque o teclado do Mac aqui ele é meio estranho, cara. E aí é diferente do que eu uso no dia a dia. Mas vamos lá. Volumes. Então eu vou vir em volumes e aí eu vou falar o seguinte no meu volume aqui. Que a pasta app, eu estou no front, né? App connect front, primeiro é o front, barra app, eu quero compartilhar ela com a home barra node barra app do meu container. E aí, aqui que tá a sacada também, ó. Eu quero falar o seguinte, dentro da pasta home, pasta node, pasta app barra node modules, o que eu quero fazer? Eu quero que... Lembra que eu falei de volume anônimo no começo do vídeo? O que eu quero fazer? Eu estou falando o seguinte aqui para o meu arquivo de configuração. Olha, eu quero jogar tudo da minha pasta app para dentro dessa pasta e quero compartilhar esse volume aqui com esse volume. Porém, o meu volume home barra node barra app barra node modules, eu não quero compartilhar ele, ou seja, eu quero que você use o do container, porque eu não tenho essa parada aqui no meu computador, e eu também, sinceramente, não quero nem ter, entendeu? Eu quero deixar isso lá no container, eu não vou usar as dependências aqui, eu não vou mexer nas dependências, ou, por exemplo, eu não vou mexer na minha library do WPP Conic, eu só quero mexer nos arquivos do front e nos arquivos do server. Então, com isso eu falo para ele, ó, substitui tudo, você vai pegar tudo que, quando eu acessar o meu container, tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, você vai olhar para a minha pasta local, com exceção do Node Modules. Você pode deixar essa pasta lá. Por isso que aqui eu copio tudo que está dentro para o container, porque senão eu não conseguiria instalar esse Node Modules lá. Você entendeu? Você pode pensar que é redundante, falar, pô, mas se você vai compartilhar o volume, por que você está jogando para dentro do container? Justamente por causa disso, porque eu vou instalar minha aplicação lá dentro do meu container. Eu só vou compartilhar os arquivos aqui. É louco, né? Mas é assim que funciona, tá? Então, com esse comandinho aqui, a gente está falando isso, está criando um volume anônimo, tá? Esse aqui, ó. Legal? E aí, ó, eu vou copiar a mesma coisa aqui. Eu vou vir aqui no front, no server, né? E vou fazer a mesma coisa, só que aqui em vez de front é o server. Beleza. Aí, ó.
Fiz a mesma coisa, só mudei o nome da pasta aqui, que é essa pastinha aqui, ó. E como as pastas eu deixei no mesmo nome e tudo mais, vai fazer a mesma coisa que fosse fazer pro caso do front. Legal? Então, basicamente, eu configurei toda essa parada aqui já, pegando do primeiro, a gente pegou do primeiro vídeo lá, e tá tudo pronto. Legal? O que eu vou fazer agora? Na verdade, eu cortei o vídeo aqui, porque quando eu dei um build, né, um comando que eu vou explicar agora, ele demorou muito, porque ele teve que copiar os arquivos, instalar tudo mais, então para o vídeo não ficar longo eu cortei. Então ele já está instalado aqui na minha aba 1. Mas o comando que vocês vão ter que fazer é o mesmo que a gente fez no primeiro vídeo. Docker compose up -- build. Por que -- build? Porque eu vou ter que buildar a minha imagem de novo, né? Porque eu mexi aqui nos arquivinhos dos Docker Files, que as receitas de bolo, né? Então nesse caso aqui eu vou ter que buildar outra vez as minhas imagens. Fechado? A partir do momento que você der esse comando e apertar um Enter, ele vai copiar a pasta para o seu container, a pasta app para dentro do container e executar o instalador aqui, o yarn install, nos dois e o yarn dev. Beleza? Então imagine que vocês fizeram isso aí vai demorar alguns minutinhos. Então beleza, então aqui ó, tá aqui já subiu meus containers, né? Vou dar um docker ps aqui, composer ps. No caso aqui, no meu caso já subiu os containers. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos testar só para ver se está tudo funcionando. Então localhost 8080, eu tenho o front, e localhost 8081, eu tenho o server. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Uma coisa que é legal, vocês lembram que eu falei para vocês o volume anônimo? Olha que bacana. Por exemplo, se eu quisesse instalar o server na minha máquina, como é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que vir aqui, deixa eu abrir o coisa aqui, ó, o projeto, eu teria que vir aqui, ó, na pastinha do server e fazer um yarn install. Legal? Então, vou até abrir uma outra aba aqui para não confundir, ó. Se eu entrar dentro da minha pasta, cd wpp connect server, e fizer um yarn install, ó que louco, eu nem o comando yarn tem aqui. Então, olha que legal, a gente subiu a aplicação para dentro do container, rodou o yarn install dentro do container para gerar aquela pasta Node Modules, né? Porque quando você instala, ele instala todas as dependências. E aqui no meu VS Code, olha aqui a pasta Node Modules, mas olha que engraçado, ela está vazia. Isso aqui é um volume anônimo, por quê? Ele está falando aqui para dentro, ele está falando para a minha aplicação que essa pasta existe, essa Node Modules, mas ela está pegando de dentro do container, que foi aquela configuraçãozinha que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, na minha máquina eu não tenho Node Modules. E eu também nem preciso ter, eu não vou mexer na library, eu quero mexer no front e no server. Mas o volume existe. E aí ele referencia, como se fosse um link simbólico, vai no Windows, digamos assim, um symbolic link no Linux e tudo mais. E é desse jeito que isso funciona. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já testou, eu quero primeiro eu já mostrei para vocês que na minha máquina não tem o yarn, ou seja, eu estou rodando dentro do container, porque se a minha aplicação está funcionando, eu estou rodando dentro do container. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na pasta public, do front, na pasta CRC, por exemplo, na pages, na login page, no index. Vou baixar aqui e vou dar um Ctrl F aqui. Vamos procurar alguma coisa que o Abner escreveu aqui. Aqui na página do front do meu localhost. Ó. Entre com sua sessão. Então vamos aqui, ó. Opa, fala para vocês que eu me perco essas abas. Então, ó, aqui, ó. Entre com sua sessão. Você está
dentro do container. Então, salvar aqui e vamos esperar. Olha lá, já atualizou. Ele atualizou sem dar o refresh, porque o React ele atualiza, fica dando um read dentro do body. Então ele atualiza, certo? Mas, se eu vier aqui e der um localhost, olha lá, ele está salvo. Você entendeu? Ao passo que, se eu não tivesse o compartilhamento, eu não conseguiria editar os meus arquivos. E aí, se eu fizer o seguinte, vou fazer o seguinte agora, ó. Docker compose down. Baixei o meu serviço, certo? Baixei o meu serviço, não tem mais o meu serviço. Se eu vier aqui, olha lá, não conecta mais. E agora, Docker compose up. Não preciso dar o build, por quê? Porque eu não vou buildar mais nada, minhas imagens já estão feitas, é só o passo dele subir os dois serviços. Então, primeiro ele vai subir um serviço aqui do server, certo? Está criando a rede. Já está liberando o container. Está subindo o front. Uma coisa, gente, importante, eu não sei se eu comentei no primeiro vídeo, mas uma coisa é subir o serviço, outra coisa é a sua aplicação estar pronta, tá? Então, o Docker Compose, ele ordena a forma que vai montar e a forma que vai desmontar os volumes aqui, né? Desculpa, os containers, né? Então aqui, eu estou falando que um depende do outro, né? Como eu expliquei no primeiro vídeo. Então assim, ele vai montar nessa ordem e vai desmontar nessa ordem. Não necessariamente significa que quando o container subir, sua aplicação já está pronta. Né? Então quando ele dá aqueles donos lá, é que assim, o container tá de pé, está ativo. Mas aí que vai instalar suas aplicações. Para isso para saber quando a aplicação está pronta, e se você só quiser startar o outro container quando a sua aplicação estiver realmente pronta ou estiver startada de fato, a gente usa um outro comandinho, que é um Dockerwise. Mas isso daí eu explico num próximo vídeo com o PHP. Tá? E aí no outro a gente vai instalar, no próximo vídeo a gente vai instalar duas versões do PHP e tudo mais. E aí pode servir para qualquer outro software. Tá? Ele está subindo aqui o front. Ele já subiu o server, então se eu abrir uma outra aba aqui e Docker compose logs wpp connect server, aqui ó, já tem o logger do server, tem o log do Nginx, não tem nada porque eu não acessei nada até agora, né? Então, vamos ver se já o front está pronto. Olha lá, o front está pronto e ó, que legal, a alteração que eu fiz no arquivo, ela permaneceu. Ao passo que, se eu não tivesse feito isso e tivesse usado o container do primeiro vídeo e acessado o Linux através do container, dando um exec lá, um comandinho do Docker, e tivesse editado o arquivo, a hora que eu tivesse baixado o servidor, dado um down nos containers e desse um up, ele ia voltar no arquivo original. Beleza? Então aqui, agora a gente tem nosso volume, eu monto e desmonto ele a hora que eu quiser e tem as pastinhas aqui para eu poder programar dentro dos containers. Legal? Então, era isso que eu queria falar para vocês, vidinho aí curto. Para terminar aqui, revisão de conceito, volume anônimo. Sem o volume anônimo da pasta app node modules, o diretório node modules de dentro do container seria sobrescrito pelo diretório do host local, da minha máquina, no tempo de execução. Em outras palavras, isso aconteceria durante o build, o diretório node modules é criado dentro da imagem, certo? A hora que eu buildo a imagem, a hora que eu dou um build. E durante o run, que na verdade quando eu dou um up, ele é a mesma coisa que dá o build e o run junto, né? Mas você pode, em vez de você executar o Docker Compose e o up, você pode executar o Docker Build e o Docker Run, tá? No Docker Run, o diretório local node modules será montado para dentro do container sobrescrevendo o diretório que foi criado durante o build, certo?
Ou seja, em outras palavras, se eu tivesse copiado a pasta Node Modules para dentro do container e tivesse dado um yarn install, ele teria sobrescrito o que eu copiei, porque ele ia instalar de novo. Ao passo que, se eu quiser ter a pasta Node Modules no meu computador e não quero sobrescrever ela, aí eu não preciso dar um yarn install. Eu posso tirar o yarn install do comando do arquivo do Dockerfile. Por quê? Eu quero usar o meu Node Modules que eu estou copiando. O yarn install é simplesmente para você instalar as dependências. Se você já tem essas dependências dentro do computador, que não é o nosso caso, você não precisa rodar aquele comando yarn install lá no Dockerfile. Você só coloca o Chromium, só instala o Chromium. Beleza? E aí, por que não aconteceu no nosso caso? Porque a gente criou um volume anônimo. Ou seja, referenciou nossa aplicação que a pasta Node Modules é para pegar de dentro do container. Legal? Bruxaria, né? E aí, para finalizar aqui, nossos próximos roadmaps, estava escrito roadmap errado no outro vídeo anterior, desculpa. A gente vai configurar aí no outro vídeo um client PHP Laravel para consumir os endpoints do app Connect, da app Connect. Eu vou fazer com client PHP numa versão do PHP, o Laravel na outra versão do PHP, para vocês verem os Dockerfile como funcionam duas versões diferentes, né, de imagens. Vocês vão ver que não muda nada e você tem N versões aí. Depois, usando o webhook com o client PHP e o MySQL, a gente vai criar um hubzinho de containers, digamos assim, além dos containers que a gente já criou, a gente vai criar mais uns 2 ou 3 containers para funcionar tudo isso e pegar as requisições do webhook. A gente vai mandar uma mensagem e tratar ela e depois devolver e salvar no MySQL, tudo utilizando container, vai ficar legal. Se você, Bruno, não mexe com PHP e tal, mas, vê o vídeo para você adaptar para sua aplicação. É legal. E por último, aí, é tão esperado, acho que todo mundo quer saber isso daí, subir os servidores, N servidores da nossa aplicação com um comando, tá? E o legal é que aqui, nesse último vídeo, aí a gente vai falar um pouquinho mais de definir as configurações da máquina, capacidade de disco, memória, como eu seto isso e tal. Eu não coloquei antes, como eu disse inicialmente, para não confundir. Então vamos focar o que importa, que é subir a aplicação, a gente já fez. Agora subir e desenvolvendo a gente está fazendo, entendeu? E aí depois a gente vê quesitos de máquinas e tudo mais. Fechado, galera? Segue aí o link do Apoia-se e minhas redes é Bgastaldi, beleza? Fica à vontade para apoiar a gente, que nem eu disse no vídeo anterior, eu reforço. O recurso que a gente arrecada aqui é para poder custear as lives, o estúdio que a gente faz as lives e coisa nesse sentido. Então, assim, se você puder contribuir, ótimo. Se você não puder contribuir, não tem problema. A gente continua à disposição. E se você tiver alguma melhoria no código, alguma coisa desse sentido, fica à vontade. Agradeço todo mundo também que veio conversar comigo depois do primeiro vídeo. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que a gente consiga estar trazendo algum conteúdo de qualidade. Tem muita coisa... como é que eu vou te dizer, ainda para ser dita, algumas coisas eu pulei, outras eu deixei até mesmo de falar para não confundir, mas assim, é um básico, tá? É o básico do básico. Se você quiser saber mais, você tem que se aprofundar no Docker, você tem que se aprofundar nas libraries em si e tudo nesse sentido. Mas para quem não sabe nada, com poucas coisas você já consegue utilizar ou integrar a nossa aplicação aí com NRPs. Beleza? Galera, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!